Nigéria. É chamado gigante africano por várias razões. É o lar da maior população da África e maior economia alimentada por uma crescente indústria de serviços como exportações agrícolas, cacau, óleo de palma. Possui Nollywood, maior indústria cinematográfica de África, casas de modas e negócios musicais em expansão e uma elite muito rica, incluindo o homem mais rico da África, Aliko Dangote. Nigéria também tem muitos recursos naturais, como ouro e petróleo, muito petróleo. Tem a segunda maior reserva comprovada na África e é o 12º maior produtor mundial de petróleo. Mas como funciona a economia da Nigéria? Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior e neste canal nós falamos de África entre a percepção e a realidade, cultura, história, geopolítica e temas da atualidade. Então, se isso lhe interessa, não custa nada, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar dentro de todos os conteúdos que tem todas as semanas aqui no canal. E desde já, se até o final deste vídeo você achar que lhe agregou uma coisa, por favor, ajude o canal, compartilhe com 5 pessoas para que a nossa comunidade cresça. Então, sem mais delongas, vamos falar do gigante africano. A Nigéria, oficialmente República Federal da Nigéria, é uma república constitucional federal que compreende 36 estados e sua capital é Abuja. Por muito tempo, a sede de numerosos reinos e impérios. O Estado moderno da Nigéria tem suas origens na colonização britânica entre os séculos XVII. Comerciantes europeus estabeleceram portos costeiros para o aumento do tráfico de escravos para as Américas. Eram, na sua maioria, prisioneiros das tribos mais fortes e dominadoras regionais, e no início do século XIX, o comércio de commodities substituiu o de escravos até o final do século XIX a início do século XX. A Nigéria alcançou a independência em 1960 e, logo depois, em 1966, mergulhou em uma turbulência política que deu início a um regime de golpes contra golpes, mudanças de regime, instabilidade política e uma guerra civil entre 1966 a 1979. E durante este período, o país foi amplamente governado pelos militares, usando instrumentos agressivos e sistemas de administração que eram desfavoráveis ao crescimento econômico e ao desenvolvimento. A ambição e a ganância dos militares em permanecer no poder levaram a frequentes mudanças de governos que praticamente debilitou a economia da Nigéria. Houveram mudanças constantes de governos e algumas políticas bem intencionadas e planos de gerar enormes somas de dinheiro foram abandonados e, em alguns casos, foram completamente descartados, junto com a passagem do governo que os articulou. Este cenário, entre outros, retrata o desperdício econômico que caracterizou o período de instabilidade política na Nigéria. O período também testemunhou políticas governamentais deliberadas para reduzir a participação estrangeira na economia, que levou à transferência substancial de investimento dos estrangeiros para o governo e para alguns nigerianos ricos. A justificativa para isso, segundo o governo, era reduzir a alta repatriação de lucros por estrangeiros. Contudo, isso revelou-se um sério estímulo ao crescimento econômico. Os investimentos adquiridos de estrangeiros pelo governo foram mal administrados e usados para enriquecer alguns funcionários, enquanto a generalidade das pessoas para quem os investimentos eram mantidos sob custódia continuaram a sofrer privações e acentuada deterioração do padrão de vida. Mas tudo veio a mudar ou melhorar a partir da década de 1970 com a descoberta e o boom do petróleo. Nessa altura, a Nigéria nem sequer era a maior economia de África. Contudo, a Nigéria entrou para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a enorme receita gerada tornou a economia mais forte. Apesar de enormes receitas provenientes da produção e venda de petróleo, o governo militar fez pouco para melhorar o padrão de vida da população, como ajudar as pequenas e médias empresas ou investir em infraestruturas que foram destruídas pela guerra. As receitas do petróleo alimentaram a transferência de recursos financeiros para o Estado. O governo federal tornou-se o centro de luta política e do poder do país. E o governo nigeriano se tornou cada vez mais dependente das receitas do petróleo, não desenvolvendo
fornecendo outras fontes de recursos para a estabilidade econômica da Nigéria. Além da receita do petróleo bruto, a Nigéria foi para o exterior para acumular dívida externa com base em sua capacidade de crédito para executar uma série de projetos ambiciosos e a maioria dos quais economicamente pouco viáveis. A riqueza do petróleo, juntamente com o endividamento externo, criou um desejo do país avançar em projetos e programas que eram, na maior parte, improdutivos. E a tolerância por parte do governo, associada a outras políticas mal concebidas, levou a uma rápida expansão do setor governamental que teve alguns efeitos de exclusão no setor privado. A ineficiência das operações do governo logo se tornou um grande problema para o crescimento e desenvolvimento da economia, que levou ao longo do período de estagnação econômica de 1970 a 1985. A resposta inicial do governo à estagnação econômica foi colocar em prática uma série de medidas de estabilização, tais como medidas fiscais, monetárias e de controle cambial mais rígidas, tudo que podiam conter a deterioração da situação econômica. As várias reformas e políticas econômicas implantadas desde 1986 conseguiram colocar com sucesso a Nigéria de volta no sentido de atingir o seu potencial e, em 2013, a Nigéria ultrapassou a África do Sul como maior economia da África. Como potência regional, a economia nigeriana representa cerca de 55% do PIB da África Ocidental. É responsável por cerca de 60% do PIB com base na avaliação da paridade de poder de compra. O país tem uma população de cerca de 200 milhões de habitantes que é considerada empreendedora e também tem um enorme potencial refletido em seus recursos naturais que incluem cerca de 80 milhões de hectares de terras aráveis. A Nigéria é considerada uma economia mista de renda média e um mercado emergente com expansão financeira de telecomunicações e setores de entretenimento. A economia nigeriana é orientada pela produção de petróleo bruto e agricultura. O setor de petróleo e gás é o principal motor da economia em termos de receitas, que foi responsável por 87% das receitas federais e 71% das receitas de exportação em 2020. Barcos, cacau, óleo de palma também contribuem para a economia. Vejamos, a agricultura costumava ser a principal fonte de divisas da Nigéria. Ao mesmo tempo, o país era o maior exportador mundial de amendoim, cacau, óleo de palma, além de ser um importante produtor de cocos, frutas cítricas, milho e mandioca. Muitos nigerianos trabalhavam no setor agrícola. Entretanto, após 1970, viu-se um rápido declínio na agricultura à medida que o setor de petróleo começou a expandir e ditar o ritmo de crescimento da economia nacional. Esta transformação estrutural não foi bem administrada. Houve um rápido declínio na produção de alimentos, ao ponto de Nigéria se tornar um importador líquido de alimentos básicos na última década. Entretanto, o governo tenta uma reviravolta na agricultura, principalmente pelo seu papel no abastecimento de alimentos e diversificação da economia. O setor de comércio e distribuição nigeriano é caracterizado por barreiras comerciais interregionais e incentivos comerciais, como descontos nas exportações. E o setor financeiro nigeriano registrou um grande crescimento nas últimas 2 décadas, especialmente em número de bancos e instituições financeiras com microcréditos. O Banco Central da Nigéria recebeu mais autonomia para regular e facilitar a eficiência e o crescimento do mercado monetário, enquanto que a economia rural da Nigéria é a principal fonte de sustento e mais de 80% da força de trabalho rural está envolvida na agricultura camponesa. A maior parte dos alimentos produzidos é para consumo próprio. Está claro que a Nigéria depende do seu petróleo, que é a maior fonte de receita do governo, mas a economia tem lutado e os níveis de pobreza estão a aumentar. Então, por que os níveis de pobreza estão a aumentar na Nigéria e para onde vai todo o dinheiro do petróleo? E o que acontece com todo esse dinheiro? Muitos nigerianos enfrentam a pobreza, sendo que 90 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza, ou seja, 48% da população, em comparação a 24% da Etiópia e 16% do Quênia. E esses países nem têm petróleo. Apesar da vasta riqueza do petróleo da Nigéria, metade da população vive com menos de $2 por dia. Agora você deve estar a pensar que um país rico em recursos como a Nigéria poderia dar melhores condições ao seu povo, com parte da riqueza do petróleo que o próprio governo faz, certo? Mas
isso também é parte do problema. O governo da Nigéria depende do petróleo em até 75% de sua receita. Então, quando os preços globais do petróleo caíram em 2014, a Nigéria entrou em uma recessão e ainda está a lutar para sair. Mas, mesmo quando os preços do petróleo são bons, os especialistas nigerianos dizem que nenhuma grande fatia dessa receita chega às pessoas. O governo diz que está a usar parte da receita do petróleo para pagar as dívidas e o resto, é claro, para pagar salários aos legisladores e governantes. Coisas como construção de escolas, hospitais, infraestruturas muito necessárias não são construídas. Então, para onde vai essa receita? Vejamos, algumas empresas nigerianas operam no setor petrolífero, mas as que fazem a maior parte da exploração e extração são empresas internacionais, como Shell, que fornece 40% da produção de petróleo da Nigéria. Isso porque Nigéria não tem estrutura para refinar seu próprio petróleo bruto. Essas empresas estrangeiras vendem no exterior e no final a Nigéria tem que importar bilhões de dólares de petróleo refinado. Ou seja, Nigéria não criou capacidade para refinar seu próprio petróleo, sendo que depende muito dele. O que a Nigéria tem é um órgão central denominado Corporação Nacional Nigeriana de Petróleo, ou CNP. O CNP é um regulador da indústria de petróleo e uma grande corporação comercial. O braço da corporação assina contratos com todas essas empresas internacionais e as empresas pagam por todos os custos iniciais, tais como royalties de licenças de petróleo e os lucros para a CNP, para que o CNP pegue todo esse dinheiro e pague ao Tesouro Nacional da Nigéria. Mas há uma enorme falta de transparência. Muitas transações acontecem sob obscuridade. Vejamos, você não pode ser tanto um árbitro e um jogador também. Simplesmente não faz sentido. Essa falta de transparência levou a Nigéria à corrupção no setor petrolífero. Bilhões de dólares em dinheiro de petróleo desaparecem ao longo dos anos. Um dos casos foi em 2016, que foi relatado que 16 bilhões de dólares da receita do petróleo tinham acabado de desaparecer. E esse dinheiro deveria ter sido dado por CNP e enviado ao Tesouro Nacional, mas o dinheiro não foi enviado. Então, a cada poucos anos você virá a Nigéria nas manchetes sobre assuntos relacionados ao desaparecimento de bilhões de dólares e corrupção. Mas há outro tipo de dinheiro do petróleo que também desaparece: os impostos. Como mencionamos anteriormente, as empresas internacionais de petróleo devem pagar impostos sobre seus lucros do petróleo ao CNP. As empresas são acusadas de relatar lucros menores para pagar menos impostos, para que uma empresa possa vender seu petróleo a um preço mais baixo para sua própria subsidiária em um paraíso fiscal e, em seguida, vender esse petróleo a outros compradores pelo preço total. Mas também há roubos e contrabandos de petróleo nas florestas da Nigéria, onde gangues de criminosos como Delta Avengers exploram oleodutos. Só no início de 2020, quase 22 milhões de barris de petróleo foram roubados e vendidos no mercado negro. Os maiores compradores desse petróleo roubado são países da África Ocidental, Europa, América Latina e até mesmo Ásia. No geral, atualmente Nigéria enfrenta 4 problemas principais. O primeiro é o problema de crescimento econômico. Por mais que tenha crescido aproximadamente 2,5% este ano, é muito pouco para suportar a taxa de crescimento populacional que está acima de 3%. Em segundo lugar, a Nigéria tem problemas de investimento. Em terceiro lugar, a Nigéria tem problemas de inflação. Esse até quase todos têm. E em quarto lugar, a Nigéria tem problema das dívidas. Embora os governantes digam que o problema não é de dívidas, é de receitas. Receitas, dívidas, dívidas, receitas. Não sei, o que eu sei é que é difícil um país viver somente de uma fonte de receita. Venezuela também dependia muito do seu petróleo. E nós vimos o que aconteceu. Apesar do petróleo não ser o problema e existirem outros fatores, o que você acha que vai acontecer com a Nigéria por ser tão dependente do petróleo? E o que você acha que vai acontecer futuramente? Será que a Nigéria vai se manter por muito tempo como a maior economia da África? Comenta aí embaixo. Se você também conhece um outro país que é muito dependente do petróleo, também comenta aí embaixo. O nosso vídeo termina por aqui. Então, se você acha que este vídeo lhe agregou uma coisa, por favor, partilhe com 5 pessoas. E você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ative o sininho para ficar ligado em todos os conteúdos. E se você quer apoiar mais ainda
os meus vídeos, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então é isso, eu só começo, estamos juntos, peace! Então, voltei bem rápido para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Desejo que você passe rodeado de pessoas que você ama, assim como eu vou passar. Então é isso, eu só começo, estamos juntos, peace!